Olá, estamos aqui de novo para dar sequência nos vídeos de como ensinar os nossos filhos a amar a Deus. E nesse vídeo nós vamos tocar e abordar num tema que fala sobre honra e obediência. É um tema muito relevante e muito importante, porque são nesses momentos de honra e obediência que muitas das vezes nós, como pais, erramos na forma de ensinar ou de levar os nossos filhos a entender esse conceito de honra e de obediência na perspectiva de Deus. E para dividir com vocês, eu quero falar com vocês sobre um versículo que está lá em Malaquias, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros. É importante entender que Deus estabeleceu para nós, desde o princípio, uma relação de honra, mais do que obediência. A obediência veio depois, mas o desejo do Pai sempre foi e ainda é se relacionar com a gente através da honra. Até para que a gente possa fazer uma analogia, seria como se a moeda, o valor do reino de Deus é o sangue. É o sangue que Cristo verteu lá na cruz do Calvário. Mas a cultura do reino de Deus, a linguagem, o idioma a ser tratado no reino de Deus, que se relaciona com Deus e nós, é a honra. Então, é muito importante entender isso, porque quando nós canalizamos todas as nossas ações e atitudes baseadas na honra, nós começamos a nos relacionar com Deus de uma maneira diferente. E é importante entender que quando nós vamos relacionar com os nossos filhos, nós estamos relacionando de cima para baixo. E a cultura dessa honra, quando nós de cima para baixo, ela se dá na presença dos filhos. Então, eu honro os meus filhos na frente das pessoas, eu falo palavras de bênção, palavras de incentivo, palavras de encorajamento, porque eu honro através das minhas atitudes, de cima para baixo. Agora, quando é de baixo para cima, a honra, ela se dá na ausência e não na presença. Por quê? Porque é lá na ausência dos pais em que os filhos demonstram de fato a honra que ele tem aos seus pais. Por isso que de cima para baixo a honra se dá na presença, mas de baixo para cima, dos filhos aos pais, a honra se dá na ausência. É porque quando nós estamos fora, eles praticam a honra ao falar, ao respeitar, a não desobedecer. Tá vendo que a obediência, ela é após a honra? Então, às vezes a gente fica tentando incutir a obediência nos nossos filhos e é muitas das vezes necessário numa fase de criança a gente falar sobre obediência, porque eles ainda não compreendem a honra. Mas vai chegando uma idade, num período de transição, começa na pré-adolescência, na adolescência, em que a honra ela precisa pegar Ter lugar, né? ter lugar, ser a parte mais importante dessa relação e precisa ser trabalhado. Vamos lá em João, capítulo 8, versículo 48 e 49, tem uma passagem muito interessante que Jesus explica algo muito importante, que isso é uma revelação que precisa ser trabalhada dentro do nosso coração e que fala o seguinte, no versículo 48 de João 8 fala: Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, estava indagando Jesus Cristo, porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Olha só, eles estavam indagando Jesus falando, opa, peraí, você tem demônio? Aí replicou Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Olha só que interessante. Vamos comigo aqui nesse raciocínio. Eles questionam Jesus se ele tinha demônio. E aí Jesus, ao replicar, fala o seguinte:
eu não tenho demônio. Pelo contrário, eu honro meu pai. Então aqui ele deixa muito claro que o oposto, o antagonista da honra é a desonra. E a desonra aqui é morada de quê? De demônios. E quando nós falamos a respeito de desonra, seja nós como pais ou seja os nossos filhos, nós estamos falando de mentiras, nós estamos falando de rebeldia, nós estamos falando de pegar aquilo que eu não posso pegar, ver aquilo que eu não posso ver. Por quê? Porque nós estamos falando de coisas que desonram os nossos pais e desonram a Deus. Então, quando ele fala sobre pelo contrário, eu honro meu pai, ele está colocando claramente essa divisão, em que, ao honrar o meu pai, eu saio fora dos lugares de demônio. Eu não tenho demônios. Então nós entendemos claramente que a desonra, ela é um campo fértil em que o nosso inimigo trabalha dia e noite para que a gente possa entrar nesse campo de desonra. E é por isso que, quando nós falamos de cima para baixo na presença e de baixo para cima na ausência, que nós honramos a Deus quando? Quando nós estamos longe das pessoas, quando ninguém está vendo a gente, é que nós somos verdadeiramente testados para essa questão da honra. E Deus está lá nos observando, pensando, será que meu filho vai me honrar? Na hora que ele tem a oportunidade de pegar um celular e ver coisas que não deve ver, de mentir, de pegar alguma coisa que não é dele, de agir de uma maneira que me desonra. Por isso que nós, na ausência, em que ninguém está presente, eu honro meu pai acima de todas as coisas. E é nessa perspectiva que a gente precisa de incutir nos nossos filhos. Eu honro na presença ou na ausência. E a mentira é um campo de desonra. Então, filho, a mentira, ela desonra o seu pai, ela desonra a Deus e entristece o nosso coração. E mentir na frente ou mentir na distância é desonra. É interessante que, desde o início, Deus se estabeleceu com essa relação de honra. Lembra da situação de Adão? Deus foi lá, criou todo o jardim e chegou naquele espaço lá e falou assim: Adão, tem uma árvore ali do conhecimento do bem e do mal. Mas dessa árvore não comerás. Mas de todo o outro jardim você fica à vontade. Ele estava criando exatamente o início da relação de honra. Ou seja, em todo o jardim você me honra, mas se você for chegar nessa árvore, você estará me desonrando. Adão poderia muito bem falar assim: não, senhor, então peraí, se ali eu não posso, vamos fazer o seguinte, coloca um cercado, cerca, protege aquela árvore, que aí eu nunca vou ter acesso a esse campo de desonra, a essa árvore em que eu posso desonrar o Senhor e entristecer o seu coração. Deus fez isso? Não, ele não colocou essa cerca. Por quê? Porque é necessário nós termos também sempre espaço para desonra, e ele sempre deixou esse espaço. E o pior, Adão, ele conseguiu sustentar? Não. Ele, infelizmente, ele foi lá nesse campo de desonra e desonrou a Deus. E o que aconteceu? Qual foi a consequência da desonra? Ele morreu. Ele morreu. E é nesse ponto que nós precisamos entender. O que Deus fez depois por toda a humanidade, não só por Adão? Ele enviou seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele enviou seu filho justamente, e ele foi e morreu na cruz do Calvário para resgatar o Adão, para buscar o Adão de volta. Por quê? Porque ele falou assim: olha, se você está me desonrando, filho, eu vou até você. Eu vou até você. E ele paga por isso. E nós, como pais, quando nós olhamos para os nossos filhos, nós precisamos permitir espaço para que ele também desonre a gente, mas na medida com que há a desonra, você vá até ele, seja quando for, da maneira com que for, mas chega até ele e fala assim: filho, eu estou aqui para te resgatar, filho. Eu estou aqui, meu filho e minha filha, para te mostrar que mesmo com a desonra que você fez,
eu vim aqui te honrar, te abençoar, te resgatar. Eu estou pronto para te cercar de proteção, de amor e te trazer comigo. Então, é nessa forma com que nós vamos ensinar os nossos filhos de que a honra, ela vem antes da obediência. A obediência é simplesmente uma consequência da honra. Por quê? Porque eu vou obedecer naturalmente porque eu quero honrar o meu pai. E eu não vou obedecer de uma maneira cega, né? Como às vezes a gente fica incutindo através de regras. Você precisa fazer isso, você coloca dentro de um cercado. Não, tira ele do cercado, mas ensina ele a honrar o teu pai e a tua mãe. Que Deus abençoe a sua vida e todos os propósitos de Deus possam ser realizados na sua casa, na sua família. Deixa eu só falar uma coisa, eu tô aqui, meu coração tá enchendo de alegria aqui com essa palavra, né? Como não ser ministrado com uma palavra, ser ministrado com uma palavra dessa e não ficar alegre, não ficar feliz, não ficar cheio mesmo desse amor de Deus. Já viu o termo sermão? Aí você pega, como tudo que o Fernando falou, você vai e dá um sermão no seu filho, não é isso? O pai senta e dá um... O que é sermão, gente? É sermão, me dá a sua mão. Nessa história toda, o sermão é você ir lá e pegar na mão do seu filho e sermão para ele, tirar ele daquela situação com amor, com respeito e com honra. Amém. Amém. Beijo no coração.